Mais uma vez, queremos agradecer ao nosso Deus por nos sempre conceder este bendito tempo de partilharmos a palavra do Senhor. Estamos aqui para apresentar hoje o Evangelho Eterno. É o tema que nós temos que apresentar neste momento. Mas antes de entrarmos neste tema, vamos implorar a misericórdia divina para podermos nos ajudar no entendimento da sua palavra. Oremos. Nosso bom Pai, muito obrigado por este privilégio de nos dar a oportunidade de falar a tua palavra. Faça com que o Espírito Santo possa nos ajudar a ouvir e a viver as mensagens para que na segunda vinda possamos ser aceitos e sermos salvos. Te pedimos confiando no teu santo e amado Filho Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, prezados irmãos e prezados amigos, em todo lugar onde os irmãos estiverem. E queremos também agradecer a vossa vontade de assistir estes vídeos educacionais que nos ensinam a estudar a Bíblia na base profética das últimas advertências do nosso Deus, pelo amor de que o Senhor não quer que ninguém se pereça, mas todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Portanto, neste momento vamos entrar no Evangelho Eterno. Encontramos que já falamos no passado, no capítulo 14 do Apocalipse, que estamos a tratar, nesses 6 versos que nós estamos a tratar, no capítulo 14, verso 6, que diz: envie o outro anjo voar pelo meio do céu e tenha o Evangelho Eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Portanto, é o resumo das etapas. O Evangelho Eterno foi projetado pelo Pai e pelo Filho nos séculos da eternidade. Foi revelado pela primeira vez a Adão e Eva após a entrada do pecado. E foi simbolizado no sistema de ofertas e sacrifícios no Antigo Testamento. Cristo cumpriu o sistema ritual do Antigo Testamento quando ele veio cumprir aquilo que estava sendo predito. O céu celebrou quando Jesus voltou para o céu depois de ter cumprido todos os ditames que estavam previstos na profecia. É necessário receber os benefícios do Evangelho para ser salvo. Receber o Evangelho traz obrigações. A tarefa do povo de Deus é pregar o Evangelho em todo o mundo. O Evangelho será o tema do estudo do povo de Deus a partir de agora até a eternidade. Agora, a questão é: por que é chamado de Evangelho Eterno? São aquelas perguntas que eu frisei nas primeiras etapas, quando eu dei a apresentação nos primeiros, que vamos explicar frase por frase, tema por tema. A questão é: por que é que o Evangelho é chamado de Eterno? O plano evangélico foi traçado nos séculos da eternidade, como acabei de falar há pouco. O plano foi formulado nos séculos da eternidade, mas foi implementado quando Jesus se ofereceu para tomar o lugar do pecador. Para responder esta pergunta, prezados irmãos, devemos voltar para trás no princípio da criação histórica e a queda do homem. Adão e Eva foram criados santos, inocentes e justos. Tinham uma vestimenta literal de luz, que era o símbolo da justiça
e a obediência da lei divina, ou da lei de Deus. Originalmente, antes de pecar, não estavam envergonhados. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 25, encontramos o depoimento em que diz: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Não havia vergonha. Nudez não se trata simplesmente de andar sem vestimenta. Aqui nós encontramos que quando pecaram, notamos agora no verso 7 do capítulo 3 do Gênesis, diz: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Sabem, sempre, e muitas vezes que eu tenho pregado em diferentes lugares do mundo, encontro que as pessoas mais culpadas são as pessoas que reagem contra a mensagem, porque eles sentem-se ameaçados, sentem-se tocados. Enquanto o Adão, quando pecou, por motivo de reconhecimento, ele não reagiu negativamente. A natureza pecaminosa exige que a lei seja obedecida. Se caso não obedecermos a lei, o pecador deve morrer. Agora, esse par, Adão e Eva, estavam à face da morte. Não havia solução, não havia outra solução na parte humana. Portanto, a esperança era de Deus. Então foram despidos da vestimenta literal gloriosa, a nudez literal simbolizada a desobediência da lei. De acordo com Paulo, morrer é a última nudez. Vejamos nos 2 Coríntios, capítulo 15, que eu quero frisar um bocadinho para explicar, já que eu disse que a Bíblia é a expositora de si própria. Não vou falar histórias aqui, tentar falar filosofia, mas vou fazer com que a Bíblia explique-se de si própria. Aqui no versículo 2 do capítulo 5 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, diz: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Neste corpo em que estou falando eu, como Branda James, o irmão James aqui, estou numa habitação, estou gemendo por causa das doenças, por causa das adversidades, por causa das tensões, dos pensamentos, dos desafios que aceram a mente humana. No verso 3 diz: se todavia estando vestidos, não formos achados nus, porque ser nu é estar morto, ser vestido é estar vivo. Então, no verso 4 diz: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo é este corpo, prezados irmãos, que temos. O irmão está ali sentado, olhando para mim, com o teu corpo, e também estou aqui a dar este depoimento neste corpo. Agora, é considerado como tabernáculo. O tabernáculo não é uma casa permanente, é uma casa temporária, é uma tenda. Em hebreu, aliás, em grego diz que skene, tenda. É uma diferença entre uma casa que tem fundação, construída com tijolos, que não sai. Mas agora, este corpo que nós temos agora, por motivo do pecado e na questão da redenção, devemos ser dado o corpo original que não morre. Portanto, nós que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Cada um sabe que há de morrer. Os irmãos, as irmãs, há pessoas que tentam se defender de que eles não são pecadores, não sei tal, e nós todos sabemos que havemos de morrer. E a morte é o salário do pecado. No verso 5 diz o seguinte: ora,
quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Deus preparou-nos um corpo imortal, um corpo permanente, que nós devemos de receber na sua segunda vida. E na altura da recepção deste corpo, é na altura em que vamos considerar como já revestidos, porque hoje com este corpo estamos nus. Nós estamos vestidos da glória permanente, que quando Deus criou o homem, estamos revestidos com esta glória. Hoje, à noite, quando vem dormir, tem que despir, e de manhã, e até quando alguém quer entrar no meu lugar, tem que bater a porta, porque este corpo está nu. Não somente a nudez das trajes, mas porque é um corpo mortal. Portanto, o salário do pecado, por exemplo, quer dizer, o pecado é considerado na Bíblia como um boss, ou como um patrão. O pecado é como um patrão, e esse ele paga. Nos Romanos capítulo 6, verso 23, diz que porque o salário do pecado é a morte. Para podermos morrer é que nós trabalhamos para morrermos, isto é, pecamos. Agora, enquanto pecamos, estamos a trabalhar e o salário do pecado é a morte. Isto é, que nós estamos dizer que o senhor pecado é um patrão que paga fielmente. Você pecou e você deve morrer. Mas no contraste do mesmo versículo, encontramos uma graciosa mensagem que alegra o meu coração. Diz o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, aqui estamos a ser desafiados de que, irmão e eu sabemos muito bem que qualquer altura podemos morrer, cedo ou tarde vamos morrer. E ninguém deseja morrer, por isso existem hospitais para tentar salvaguardar as nossas vidas. Mas ultimamente morremos. Não há ninguém que tenha vida eterna. Mas neste caso da morte que nós estamos sempre revestidos, aqui há um contraste que diz que mais o dom gratuito. Não havemos de pagar, não temos nada a tirar um cêntimo, nem uma quinhenta para pagar este dom. Mas simplesmente é a fé que está em Cristo Jesus, gratuitamente recebemos a vida eterna. Oh, que mensagem! Qualquer pessoa ciente de que ele morrerá, qualquer pessoa que já derramou algumas lágrimas pela perda de um ente, pela perda de um amigo, pela perda de uma esposa, de um marido, de um filho, e partiu seu coração, e a morte parece que é que está a viver para sempre. Não, a morte é temporária, meu irmão. A morte é temporária, meus amigos, minhas irmãs. A morte é como uma tenda. A tenda não é permanente. Na segunda vinda de Jesus Cristo, graças a Deus, pelo bem gratuito, havemos de ser revestidos pelo corpo imortal. A última nudez é a segunda morte, que nós chamamos que é a morte última. Portanto, vamos então frisar como é que o pecado entrou. No livro de Gênesis, capítulo 10, verso 17, diz o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não depois de 930 anos que Adão viveu, mas certamente naquele dia Adão devia morrer. Eles deveriam ter morrido naquele mesmo dia. Então, por que eles não morreram? Por que não morreram naquele dia? De acordo com o apóstolo Paulo, morrer, já que eu acabei de salientar, é a nudez. Eles não morreram naquele mesmo dia por causa de um plano chamado de Evangelho Eterno, que havia sido traçado na eternidade. Portanto,
O plano envolvia 2 pontos específicos. Primeiro ponto, a escolha de um cordeiro perfeito. Segundo ponto, e a morte deste cordeiro. Este não foi um plano de emergência de última hora, que talvez Deus foi apanhado por surpresa. Deus, a partir da eternidade, já conhecia que o homem havia de cair no pecado como um Deus onisciente. Portanto, era um plano de contingência estabelecido na eternidade passada. No caso do homem pecar, como já se tinha conhecido, em Deus não há surpresa. Não há nada coisa de surpresa. Deus conhece todas as coisas. Portanto, estando neste ponto, no 1 São Pedro, capítulo 1, verso 18, diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Que Pedro estava a falar do preço incomparável e inestimável da redenção do homem. E no verso 19 e no verso 20 diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. O plano da salvação, o plano do Evangelho que estou aqui pregando, não é uma coisa que foi feita por surpresa, foi um plano divino, bem estabelecido. Mas foi um manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. É o que o apóstolo Paulo está falando. Então, vamos então neste ponto. Quando o homem pecou, aceitou, houve a chamada, e a chamada onde estava o homem veio, respondeu de que ele tinha vergonha de apresentar perante Deus, porque ele estava nu. Portanto, então é quando foi declarada a guerra, porque houve uma acusação, porque a serpente foi acusada de que enganou. Então, no capítulo 3 do livro de Gênesis, verso 15, diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Neste mundo em que estamos a viver, estamos no grande conflito entre as duas potências, as potências das trevas e as potências da luz, Deus e o diabo. Portanto, o problema que existe, que é mais claro do que nunca, é que, em primeiro lugar, a guerra que se foi travada foi primeiro lá no céu. E o Satanás, como uma criatura que queria ser Deus, perdeu a guerra e veio para aqui e nos enganou. E as pessoas, coitadinhas, procuram pensar como pensa o diabo. Eles procuram colocar-se no lugar de Deus enquanto são mortais. Agora, existe esta guerra que está entre nós e o Satanás, e que quem nos ajuda é Deus. E colocou este plano de salvação que Jesus Cristo devia morrer por causa de nós. Então, passando neste ponto, nós encontramos que Adão ouviu aquela voz que chamava, já era uma crise que estava no Jardim do Éden. Então, naquele mesmo dia, o cordeiro foi morto para pagar o custo do pecado. Naquele mesmo dia, porque se o cordeiro não tivesse sido morto, Adão e Eva deviam estar mortos naquele mesmo instante. Mas como era o plano preparado antes do mundo, para poder utilizar-se, no caso, o homem cair no pecado, e Deus não foi achado por surpresa. No versículo 21 do capítulo 3 diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. A nudez foi vestida, e a morte instantânea e rápida foi, pelo menos, atrasada, adiar-se, porque
A resolução é que teremos que morrer para sempre quando Jesus vier, quando o juízo acaba. Então, a execução do juízo ou da sentença, depois da investigação de por que eles tinham fugido da presença do Senhor, encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3, continuando, no verso 22, que diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, isto é, na comunidade divina, sabendo o bem e o mal, isto é, ele já deseja fazer coisa da sua própria vontade, já não está a seguir a lei. Quando quer fazer o bem, ele pode fazer. Quando quer fazer o mal, quer fazer. Agora, no reino divino, o mal não é permitido entrar. Era para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Portanto, para prevenir que o pecador viva eternamente. Então, no verso 23, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. No verso 24, diz o seguinte: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore de vida foi ali colocado. Portanto, o homem foi expulso. Existem aqui símbolos do Evangelho aqui que nós encontramos. Abraão, quando foi dito para ele sacrificar o seu filho, o Jacó, aliás, o Isaac, ele foi perguntando onde é que está o cordeiro. Ele disse que o Senhor proverá, isto é, a salvação vem de Deus, não é do homem. Então, o plano no tempo levítico, o plano do Evangelho foi prenunciado e estabelecido o sistema sacrificial em Israel para pronunciar o que acontecerá no futuro. Houve que colocar os sacerdotes. Então, no livro de Levíticos, capítulo 21, verso 17, diz o seguinte: Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua descendência nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois não é homem em que houver alguma deformidade, se chegará ao Senhor para oferecer. Este é o meu depoimento neste momento, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe. Oremos então para concluir esta locução. Nosso bom Pai, muito obrigado, meu Deus, pela tua graça. Peço, Senhor, que abençoe a cada alma que está sintonizando estas palavras, para que todos nós possamos crescer na tua vontade. Ajuda-nos. O Senhor sabe as nossas necessidades, as nossas vicissitudes, mas pela grande bênção que o Senhor nos otorgou, ajuda a cada um de nós e pedimos confiando no teu santo e amado Filho Jesus. Amém. Muito obrigado.